Quando a cadelinha de Billy se recusou a dar à luz, ele sabia que tinha que fazer algo. Ele imediatamente contatou o veterinário local, que não fazia ideia do que encontraria. Ele nunca tinha visto algo assim. Um cão que não queria dar à luz. Qual poderia ser a causa? Billy não sabia o que pensar. O veterinário não disse uma palavra quando levou sua cachorra embora. O que podia haver? Será que estava relacionado com o comportamento estranho dela durante a gravidez? Ou seria outra coisa? O veterinário retornou à sala de espera 10 minutos depois, sem sua cachorrinha prenha. Sem ter nem tempo de perguntar onde ela estava, o veterinário informou que tinha acabado de chamar a polícia e que eles estavam a caminho. Billy estava com o coração partido e incrédulo. Quando o veterinário falou com a polícia, eles informaram que iriam imediatamente. Essa cachorrinha precisava de mais ajuda que apenas a do veterinário. Ela precisava de cirurgia, já que claramente havia algo estranho em seu estômago. Poderia ser uma situação de vida ou morte. Quando a polícia finalmente chegou, eles ajudaram o veterinário a sedar a cachorrinha grávida. Mas eles também foram até Billy. Senhor, você precisa vir conosco, é importante. Billy ainda estava chocado. O que ele podia ter feito de errado? Billy respondeu perguntas sobre si mesmo e sobre sua cachorra. Quando ele terminou de responder todas as perguntas, ele ouviu o veterinário falar alarmado. Eu não acredito nisso. Mas o que o veterinário encontrou dentro do animal que o deixou tão surpreso? Billy, Erica e o filho deles, de 4 anos, viviam juntos em uma cidade pequena. Ultimamente, havia muita tristeza na casa dos Anderson. Eles haviam mudado recentemente para aquela nova cidade e ainda não conheciam muito dela. Mas, além disso, havia outra razão para a tristeza. A família recentemente havia perdido um membro querido, que estava com eles há 11 anos. O cachorro de estimação Rio. Rio não era apenas um animal, ele era realmente da família. Rio foi o primeiro amigo que Billy fez quando fugiu de casa aos 16 anos. Agora que Rio tinha partido, era claro que as coisas não eram mais as mesmas. A família estava indiscutivelmente triste, mas eles tinham a ideia de como consertar isso. Vamos adotar outro cachorro. A primeira conversa que a família teve foi para escolher que tipo de cachorro eles gostariam de ter. Eles acabaram decidindo por um Staffordshire Bull Terrier. Seria mais fácil para Tim, o filho de Billy, se ajustar ao cachorro, já que Rio também era dessa raça. O casal não era familiar com o mundo de criação de cachorro e recorreu à internet para saber mais sobre o assunto. Eles então encontraram um abrigo de animais que ficava próximo. Parecia destino. Erica estava animada. O local não era fácil de achar. Erica estava perdendo a animação e um pouco da esperança, até que eles avistaram um pequeno estabelecimento na beira da estrada. Ela cutucou Billy e pediu para que ele parasse. Eles acharam o que estavam procurando. Eles estavam em uma vizinhança pequena e tinham quase certeza que não teriam muitos animais para escolher. Eles estavam certos. A atendente explicou que no momento só tinham 5 cachorros em seus cuidados e apenas 2 deles eram filhotes. No entanto, um cachorro em particular imediatamente chamou a atenção deles. Era um dos filhotes. A funcionária explicou que o cachorro tinha sido deixado ali na noite passada e ainda estava se acostumando com o local. Por ser novo e não ter nenhuma identificação, eles sabiam muito pouco sobre o filhote, apenas que era uma menina e não possuía um chip. Os Andersons queriam a cachorrinha, mas o abrigo informou que normalmente não deixava animais serem adotados sem terem as informações checadas com antecedência. Porém, era uma cidade pequena e aquele abrigo não tinha doado nenhum animal em meses. O fato fez a funcionária estender uma exceção para a família. Infelizmente, eles se arrependeriam disso no futuro. O casal estava repleto de felicidade e assinou a papelada necessária para a adoção. O encontro deles parecia muito algo do destino e eles não poderiam sair dali sem aquela cachorrinha. Enquanto assinavam os papéis,
Tim brincava com um novo membro da família que estava aos poucos se acostumando com os carinhos do menino. Demorou algo em torno de meia hora para assinar e revisar todos os papéis, e finalmente a família estava indo para casa com seu novo bichinho de estimação. Todos estavam animados, mas principalmente Tim, que agora tinha feito uma nova melhor amiga. Porém, esse sentimento não duraria para sempre. Após um ano, a família queria filhotes, mas a sua cachorrinha parecia não ser capaz de ter filhotes. Foi então que Billy buscou a ajuda de um velho amigo. O homem disse a Billy que conseguiria emprenhar a cachorrinha em pouco tempo. O dono hesitou um pouco, mas acabou cedendo. Billy ficou surpreso, mas de fato funcionou. Sua cadelinha estava grávida. Ele ficou muito feliz. Apesar disso, os meses se passaram e sua cachorra se recusava a dar à luz. Billy começou a desconfiar dos métodos usados na concepção dos filhotes. Ele então decidiu levá-la ao veterinário. Foi ali que todo o problema começou. Billy devia ter ido sozinho, pois provavelmente haveria um tempo de espera. Ele não esperava nada de muito anormal. Seria um check-up para ver se tudo estava bem. Mas depois ele desejou que sua família estivesse ali com ele. Quando ele chegou ao veterinário, o local já estava cheio de pacientes e totalmente ocupado. Então ele teve um atraso em sua consulta. Seu cachorro estava chamando muito a atenção dos presentes, muito por causa de suas características estranhas. Toda a comoção também chamou a atenção da recepcionista. Quando ela percebeu a situação, imediatamente chamou o veterinário. Ele colocou Billy na frente de outra consulta e o atendeu naquele momento. Alguns momentos depois, o veterinário encontrou Billy e sua cachorra Alicia no consultório. Ele informou que tudo parecia bem com ela, mas teriam que fazer um ultrassom para determinar o que estava acontecendo. O veterinário parecia bem tranquilo e humorado, mas quando realizava o ultrassom, seu tom mudou drasticamente, indo para algo bem pessimista. Billy notou, mas decidiu se manter calado. Depois ele desejou ter questionado sobre aquilo. O veterinário pegou a cadela no colo e examinou ainda mais a Bull Terrier, e a levou da sala de exames para o consultório novamente. O veterinário informou Billy que ele havia chamado a polícia e que logo eles estariam ali para levar o cachorro. O homem não podia acreditar e rapidamente ligou para a família para que o encontrassem no veterinário. Erica ficou chocada quando Billy chegou. Billy já estava fora de si, gritando que queria sua cadela de volta. Assim que a polícia chegou, o dono do animal se acalmou um pouco e foi convidado a segui-los para responder algumas perguntas. Billy não entendia o porquê queriam questioná-lo, se não tinha feito nada de errado. Mas como ele não tinha nada a esconder, aceitou responder as perguntas para evitar mais confusão. A polícia começou com perguntas simples, o fazendo confirmar sua identidade, o que de fato era o dono de Alicia. Os questionamentos que se seguiram eram mais detalhados, deixando uma pulga atrás da orelha de Billy. Eles perguntaram como a cadela havia engravidado e o dono informou que havia entrado em contato com o especialista que o ajudou com a tarefa. Ele também informou que tinha checado o histórico do especialista para ter certeza que ele não fazia nada ilegal. O homem até mostrou suas pesquisas para garantir à polícia que o que ele fez estava dentro da lei. A polícia reconheceu que tudo era legal, mas eles ainda precisavam de mais informações. Um dos policiais pegou vários papéis que Billy não estava esperando. Eram fotos de possíveis criminosos e pediram para que ele identificasse se conhecia alguém dali. Billy ficou chocado. Após ver várias fotos, ele reconheceu um rosto familiar. Era o especialista que a ajudou na prenha de Alicia. Por que ele era um suspeito? A polícia explicou que ele não era um especialista em cachorros, mas sim tinha uma lista de atividades medicinais criminosas. A polícia já estava à sua procura e estava notificando os veterinários, pois o homem testava experimentos médicos em diferentes animais. Mas o que ele havia feito com Alicia? Naquele momento, eles ouviram um barulho vindo da sala de cirurgia. Nós conseguimos! A polícia, Billy e a família foram rapidamente ao centro cirúrgico para descobrir o que tinha acontecido. Eles então viram algo na mão do veterinário.
Mais cedo, o profissional tinha notado duas coisas estranhas na ultrassom e uma delas era um chip médico na barriga de Alicia. Assim que o viu, chamou a polícia. Aquele chip era ilegalmente produzido pelo falso especialista. Outra coisa que o médico percebeu é que Alicia era um tipo raro de Bull Terrier e que valia muito dinheiro. Era por isso que estavam atrás daquele homem, pois ele cruzava diferentes cachorros para produzir outras raças sem nenhuma responsabilidade. Ele colocava aquele chip para rastrear os cachorros e eventualmente roubar os filhotes. O veterinário conseguiu extrair o chip sem danificá-lo, podendo assim rastrear o criminoso. Eles também conseguiram salvar o filhote que estava no útero da cadelinha e que estava completamente saudável. O veterinário perguntou a Billy o que ele queria fazer com o filhote. A polícia afirmou que ele não estaria quebrando nenhuma regra ficando com o bichinho. Ele também foi autorizado a vender o animal, já que ele era o dono legítimo e aquela era uma raça que Billy nunca tinha visto. O veterinário informou que aquele filhote era 1 em 1 milhão. Aquele filhote poderia valer rios de dinheiro, mas Billy tinha apenas uma coisa em mente. Junto com a família, decidiram permanecer com o filhote, que chamaram de Murphy. Ele sentia que tinha uma conexão com esse filhote agora, uma conexão que não queria quebrar. Após toda a confusão, o criminoso finalmente foi preso e julgado, e Billy e sua família pôde viver feliz na companhia de seus cachorros. O que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.